Shalom Adonai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está no canal Semente Viva, o canal onde Jesus é o semeador. A semente é a sua palavra e os frutos dessa semente quem colhe é você para a sua edificação. Meu nome é Elison Martins, você está no espaço da oração, um espaço muito importante para mim e para você. Aqui no canal Semente Viva eu não falo de religião, eu falo somente da palavra, do amor de Deus, da vida de Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Você quando entra aqui no canal vazio, você vai sair daqui cheio, porque o Espírito Santo que habita em você vai se manifestar ao ponto de fortalecer você. E aí você vai ser uma pessoa enriquecido e enriquecida através deste canal, principalmente aqui no horário, o espaço da oração. Aqui no canal Semente Viva também você vai encontrar o Minuto da Sementinha, que é um espaço para crianças. Você vai encontrar também aqui no canal o espaço chamado A Hora da Semeadura, que é o momento onde eu trago uma reflexão com mais detalhes. E aqui também, no canal Semente Viva, você vai encontrar uma playlist simples de canções autorais. Veja como esse canal é benéfico, é bom para você. Eu peço para que você se inscreva neste canal. Aqui no canal é simples. Você se inscreve, ativa o sino. Você precisa ativar o sino para que você venha receber as notificações sem que você precise ficar procurando. E eu peço mais. Depois que você ativar o sino, eu peço para que você faça aqui os seus comentários. E muito importante aqui é que você compartilha os conteúdos desse canal com mais pessoas. Olha como é que é o nome do canal, Semente Viva. Então, quando você compartilha os conteúdos desse canal com mais pessoas, você vai estar repartindo, semeando na vida dela aquilo que está sendo semeado no seu coração e no seu espírito. Tá bom? Antes de tudo orar, eu quero fazer a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus deixou. Não é uma religiosidade, é um princípio, é um exemplo que Jesus deixou. Então eu peço para que você se desprenda de qualquer atividade carnal neste momento e venha comigo aqui fazer a oração do Pai Nosso, pois antes de tudo orar, acima de tudo o amor e a obediência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E você diz amém. Que esta oração venha fazer valer no seu espírito neste momento. A minha reflexão ainda fica aqui nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus está o bem. É isso mesmo. Nos passos de Jesus está o bem. Eu peço para que você coloque aqui nos comentários: nos passos de Jesus está o bem. Eu vou repetir: nos passos de Jesus está o bem. E a base desse tema, nos passos de Jesus, eu ainda fico com 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. E para isto fomos chamados, porquanto Cristo padeceu por nós, dando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E para isto você foi chamado. Para quê? Para fazer o bem. Porque Jesus fez o bem. E Jesus continua fazendo bem através do Espírito Santo. Bem como ele disse: vou para o Pai, mas deixarei o Consolador, o Paráclito. Ele vos guiará em toda a verdade. É isso. Você pode olhar à sua volta e não ver Jesus.
Olha para a sua esquerda, você está vendo Jesus? Não. Olha para a sua direita, você está vendo Jesus? Não. Diante de você não tem Jesus. Atrás de você não tem Jesus. Mas através do Espírito Santo de Deus em você, Jesus está presente em todos os lugares. Então, quando eu digo aqui nos passos de Jesus, é espiritual. É espiritual. Se você crê no poder da pessoa do Espírito Santo, você vai crer no que a mensagem dessa oração tem para você. Nos passos de Jesus há o bem. Nos passos de Jesus, toda pessoa deve fazer o bem quando ela está nos passos de Jesus. Se você olha para uma pessoa e vê essa pessoa praticando o mal, como infelizmente existe algumas pessoas que praticam o mal, essa pessoa não tem o Espírito Santo com ela. Essa pessoa não está nos passos de Jesus. Está em outros passos, mas menos nos passos de Jesus. Mas hoje, aqui, através dessa reflexão, eu peço para que você entenda. Por isso que eu pedi já anteriormente, se desprenda de tudo que é humano e venha para cá e receba a palavra profética através dessa mensagem na sua vida. E a palavra profética que eu tenho para você hoje aqui, através do Espírito Santo, é que você venha abandonar o mal e vir para o bem. Praticar aquilo que é bom. Porque Jesus, ele deu o exemplo para que eu e você, a minha casa, a sua casa, sigamos os passos dele em espírito, tendo em nós o poder e a pessoa do Espírito Santo. Nos passos de Jesus, Pedro fez o bem. Eu quero contar aqui uma narrativa rápida de Atos capítulo 10, versículo 38. Lá no espaço, a hora da semeadura, tá vendo? Eu vou trazer com detalhes esse versículo 38. Mas eu quero ficar com você aqui. Fica comigo aqui no versículo 38, muito resumido do que Deus tem para mim e para você. Em Atos 10, 38, Pedro é que está fazendo essa declaração. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou por toda parte aqui nessa terra, fazendo o bem, porque Jesus seguia os passos do Pai. E os discípulos seguiam os passos de Jesus. E hoje eu profetizo na sua vida, declarando que a partir de agora você está seguindo os passos de Jesus. Bem como mediante a declaração de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que é o versículo crucial, o versículo chave de todo o capítulo, e ainda entrando no capítulo 3 de 1 Pedro. Pedro ele vai fazer essa declaração que eu hei de repetir aqui. E para isso fomos chamados, porquanto Cristo padeceu por mim e por você, sofreu. E o padecer de Cristo não ficou por aí, foi ao ápice. Tanto sofreu que ele morreu, mas ele deixou o exemplo para que sigais as pisadas dele. E Pedro, em Atos 10, 38, faz essa declaração. Você vai saber, sabe aonde? Dentro da casa de um homem centurião chamado Cornélio. Cornélio era um chefe de um exército de mais ou menos entre 80 a 100 homens. Centurião vem do número 100.
homem que governava 100 homens. E Pedro estava dentro da casa de Cornélio. Há uma história linda para Pedro chegar dentro da casa de Cornélio. Mas vamos ficar com esse pedacinho aqui. Pedro, dentro da casa de Cornélio, prega, não só para Cornélio, diz a Escritura, mas para Cornélio, sua família e os que estavam na casa de Cornélio, inclusive maiorais, pessoas, vinham de tudo quanto à parte para estar dentro da casa de Cornélio. Cornélio era um homem bem-sucedido, financeiramente. Ele era centurião. Provavelmente a casa de Cornélio não era muito pequena. Cabia muitas pessoas. E Pedro ali pregava. E a pregação de Pedro era: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Pedro ali estava fazendo o bem, debaixo de uma obediência mediante a revelação de um sonho que ele teve. Por que Pedro estava fazendo o bem? Porque Pedro seguia os passos de Jesus. Jesus não estava ali mais, porque era em Atos. Jesus já havia passado aqui nessa terra. Jesus já havia passado o seu sofrimento até a morte. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia aparecido para os discípulos. Jesus já havia retornado para o Pai. E ali estava Pedro, seguindo os passos de Jesus. Bem como Pedro, em sua primeira carta, a epístola, ali ele estava declarando, dando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Nos passos de Jesus, você está praticando o bem? Nos passos de Jesus, você está fazendo boas coisas? Nos passos de Jesus, o bem que você está fazendo está sendo o suficiente para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida? Fica com essa reflexão até aqui. Eu quero orar mais um pouco. Eu tenho certeza que mediante essa mensagem, Deus, o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo já falou no teu espírito. Tome posse. Hoje é o dia de você fazer o bem. Quando você faz o bem retorna para você. Como que você me explica isso, Ellison? Você vai ter que abrir o canal novamente e esperar a próxima reflexão em nome de Jesus. Como o bem retorna para mim? Vai ser o tema da próxima reflexão, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo permitir. Senhor, meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificado seja o teu nome neste momento. Aqui estamos, eu, essa pessoa. Com certeza, creio eu, a família dela também está junto comigo, pois a minha família também está. Nós estamos aqui em conjunto, em família, meu Pai, procurando seguir os passos de Jesus. E não há inferno, não há Satanás, não há nada negativo, não há mal que irá tentar fazer com que nós venhamos sair dos passos de Jesus. É a minha oração com fé, profeticamente, e do alto eu creio que o Senhor já moveu o sobrenatural em nós, nos libertando, curando, trazendo vida em nós, como Jesus fez tudo aqui na terra, fazendo o bem. Então, meu Pai, o bem que eu faço, eu declaro para a vida dessa pessoa neste momento. Qualquer enfermidade, sai em nome de Jesus.
Qualquer tristeza vai embora em nome de Jesus. Qualquer fraqueza seja fortalecida, seja fortalecido essa pessoa em nome de Jesus. Qualquer ataque inflamado do maligno seja destruído, porque o Senhor diz ali no Salmo 40, Pai querido, e 6, que o Senhor quebraria o laço, que o Senhor cortaria a lança e queimaria os carros no fogo. Então não há nada de mal nenhum sobre a vida desta casa, desta família, deste homem, desta mulher, porque nós, ele e nós estamos aqui fazendo o bem nos passos de Jesus. Obrigado, ó Pai, por esta oração e por esta reflexão e por essa pessoa estar comigo aqui no canal Semente Viva, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalam, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam com a sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhecer. Nações se embraveceram, reinos se moveram. Ele estendeu a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as grandezas do Senhor, que desolação fez na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o laço, quebra a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, pois o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repita comigo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se o Senhor dos exércitos está com você, é sinal que os seus passos estão nos passos de Jesus, porque o Senhor dos exércitos é o Pai, e o Pai estava com o Filho, e o Filho está em você. Se inscreva neste canal, ativa o sino, dê um like, compartilha os conteúdos deste canal com mais pessoas, em nome de Jesus. Yevareha erra Adonai veishmereha, Yair Adonai anaveleha veroneca, Issa Adonai anaveleha veiar semeneha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.